aqui, gente, chegando no meu segundo dia de trabalho. Agora eu estou trabalhando no meu cafezinho. Nunca achei que um dia eu trabalharia de novo numa empresa assim, office e tal, falando você, toda arrumadinha. Muito feliz, Deus é bom demais. E, gente, até que enfim voltei a fazer um vlog aqui pra vocês, gente. Os dias andam corridos e acabou que ainda estou me adaptando com a rotina, tenho muitas novidades para contar, então vamos lá para mais um vlog aqui comigo. Gente, hoje é sexta-feira, mas é 3 de julho e 4 de julho aqui nos Estados Unidos é o dia da independência. E estou aqui fazendo almoço, estou em casa hoje, a lavandeira do Brasil, expectativas da Copa. Aqui fazendo também, cozinhando um frango, né, um peito de frango. E enquanto eu faço minhas coisinhas aqui, eu vou conversar com vocês. Eu tenho que me acostumar, que eu tenho que olhar pra cá, ó, pra cá. Pra não ficar parecendo que eu tô errada, né? Então vou continuar olhando aqui. E enquanto eu vou fazendo as coisinhas aqui, eu vou conversando com vocês. E daqui a pouco eu sento ali e paro pra falar um pouquinho mais. Mas, gente, enfim, no último vlog eu compartilhei com vocês um pouquinho sobre a minha questão da minha saúde, né? Que eu tinha terminado alguns tratamentos. Terminei meu tratamento, graças a Deus, da bactéria. Agora tô esperando as semanas que eles me pediram. Eles me pediram 2 semanas para refazer uns exames. E daqui acho que 2 meses eu volto no médico novamente para refazer uma outra bateria de exames. Esse das 2 semanas que eu tenho que esperar, que é da H. pylori, né? Eu tô esperando. E para fazer o exame da H. pylori específico. E daqui 2 meses eu vou fazer uma bateria de exames de sangue novamente, para verificar como que tá o meu nível de ferro, essas coisas assim, né? Que tava muito baixo. Então, enfim, mas nessa parte da saúde, graças a Deus, gente, eu tenho me sentido muito melhor, muito mais disposta. Eu acho que o fato da H. pylori, de ser uma bactéria, né, no nosso corpo, são conclusões minhas aqui, tá, gente? Eu acho que quando o seu corpo não está saudável em qualquer área, é como se tudo no seu corpo estivesse tentando combater aquela bactéria que no final você nem sabia que existia, né? Que era o meu caso, que eu nem sabia que existia. Então, porque é diferente quando você, por exemplo, eu tenho uma infecção de bexiga, né? Que eu até já tive esses tempos atrás. Tipo assim, o teu corpo, ele demonstra aquela infecção, entendeu? Então você vai lá, você trata logo, né? Vamos dizer assim. Só que o fato da H. pylori, eu não sabia que eu tava com uma bactéria dentro do monte de imã que a gente tem aqui, gente, de viagem, de onde a gente foi. Aí vou mostrar pra vocês o último aqui. Nossa, bem aleatório, né? Eu aqui falando de uma coisa, de repente... Cadê o último que a gente comprou de Cancún? Cadê? Aqui, ó. Foi esse, ó. Da nossa última viagem, ó. Isla Mujeres, que foi onde a gente ficou. Essa é a última vez. Tá, então, voltando. A história a história da questão da bactéria, né? Então, assim, eu tinha uma bactéria no meu corpo que eu não sabia que eu tinha. Então, assim, meu corpo, ele tava em alerta o tempo todo tentando matar essa bactéria, que na verdade ele não tava conseguindo, né? Essa que é a verdade. Então, gente, eu sinto que o tratamento e tudo mais, assim, mudou minha vida. Eu tô muito melhor. O André até falou pra mim, nossa, esses dias ele falou assim, nossa, amor, você tá tão radiante. Então, gente, no final das contas, né, resumindo aqui pra vocês, esses dias o André até falou pra mim, nossa, amor, você tá tão, o teu rosto, assim, você tá, parece que melhora alguma coisa. E eu acho, gente, que é isso, que a bactéria foi embora, eu creio em nome de Jesus. E acho que isso também, tipo, trouxe uma outra vida pra mim, sabe? Tô bem mais disposta, tô bem melhor. E a última novidade, vou pôr uns pedacinhos, uns videozinhos aqui, foi o pouco que eu consegui gravar pra vocês. Mas vou mostrar aqui melhor e outro dia eu gravo melhor também, mas tem uma novidade. Eu vou pegar o standzinho aqui, que eu queria gravar com vocês aqui no quarto, mas eu tô cozinhando o arroz, não quero que o arroz queime. Então eu vou
pôr o stand aqui e vou ficar falando com vocês. Mas então, gente, basicamente eu vou ficar aqui falando com vocês e olhando o arroz para o arroz não queimar. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês saberem, né? Para vocês entenderem. E, enfim, a minha vida, gente, na verdade, ela é uma emoção. E cada 6 meses alguma coisa acontece assim. Hoje eu tô fazendo uma coisa, daqui 6 meses não quer dizer que eu vou estar fazendo a mesma coisa. E antes era um pouquinho ruim, né? Ruim a gente viver assim, tipo essa loucura. Mas hoje eu já não acho ruim, eu até gosto. Acho que dá uma emoçãozinha e tal. E eu vivo muito nesse ponto, assim, de viver cada coisa de uma vez, cada etapa de uma vez. E como a gente fala aqui, né? Enjoy, tipo assim, curtir aquele tempo, aquele período. É isso que tá acontecendo nesse tempo, eu vou curtir o que tá acontecendo aqui. E daqui 6 meses, sei lá o que vai estar acontecendo de novo, né? E o que acontece? E aqui é um grande testemunho da minha vida, na verdade, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, de forma bem resumida, né? Mas assim, eu sou formada em marketing no Brasil e eu amava a minha profissão, assim, minha profissão, minha vida, era literalmente, eu me dedicava muito, e o meu sonho realmente era me tornar uma pessoa profissional, assim, tipo, top, entendeu? Só que com o passar do tempo, né, é uma profissão que demandava muito de mim, da minha vida, em todos os aspectos. Então, assim, eu era Jéssica profissional. Eu não conseguia ser mãe, não conseguia cumprir as minhas outras etapas, porque exigia demais de mim. E eu também não sabia colocar limites. Eu não conseguia entender as minhas prioridades também. Isso é um grande testemunho da minha vida, assim mesmo, sabe? De entender quem eu sou, o que é prioridade, e eu colocava o trabalho muito acima de muita coisa, assim, a minha profissão acima de muita coisa, e estava errado, né? Então, não tô dizendo que o problema era a profissão, o problema era eu, que não sabia estabelecer os limites e tudo mais, e colocar o que deveria colocar no seu lugar, né? Enfim, quando a gente veio embora pra cá, o que aconteceu? Eu parei de trabalhar, né? Na verdade, uns meses antes eu já não estava mais trabalhando, e eu tava bem desencantada, assim, com a minha profissão. Mas não com a parte profissional. Não, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito. Então eu cheguei aqui, eu fui viver em casa, né? E é muito bom, gente, ser dona de casa e viver uma vida de dona de casa, mas quando você tem dinheiro, né? Então, quando você tem, assim, mais flexibilidade financeira e tudo mais, isso é muito bom. Mas pra mim foi, assim, um quebra muito grande de quem eu era, do que eu fazia, para o que aconteceu, assim, junto com a mudança de país, aconteceu essa mudança na minha parte pessoal também. Então, gente, essa parte pessoal, profissional e tal, pra mim, foi uma coisa muito, aonde, literalmente, assim, foi uma nova fase da minha vida. E falando bem, assim, abertamente com vocês aqui, foi onde o Senhor me levou ao entendimento sobre o valor da maternidade, o valor de quem eu era como pessoa. Foi uma nova estação na minha vida, assim. Gente, eu tô bem natural aqui com vocês, tá? Eu tô sem maquiagem nenhuma hoje. E vai ficar assim, pra vocês me conhecerem de verdade. Então, foi uma fase bem, assim, de realinhamento, vamos dizer assim, da minha vida. O que é prioridade, o que é importante pra mim, Então, só que não foi fácil. Não foi, assim... Talvez para outras pessoas seja mais fácil essa transição, mas para mim não foi. Foi uma transição muito difícil, muito desafiadora, de eu ter voltado para minha casa, né? Mas nisso, gente, aconteceu muitas bênçãos, né? Aí eu engravidei, tive Melissa, e aquilo era muito satisfatório para mim, assim, de um lado. Mas do outro, a gente também tinha limitações financeiras. Mas nós fizemos escolhas, né? E a nossa escolha era que eu não trabalhasse para realmente estar de perto com as crianças, sabe? Realmente estar mais perto com elas e tal. E a gente não colocar elas com qualquer pessoa. E então isso foi muito bom, né? E nesse período aqui, a gente também não podia trabalhar, então muitas coisas aconteciam também por causa dessas limitações, né?
E então ficava assim, uma coisa não era equivalente com a outra. Quando a gente fazia as contas, você trabalhar para pagar um daycare, né, que é tipo uma creche aqui, não fechava a conta, entendeu? Então, eu e o André continuava assim, não fecha a conta, não vale a pena. É melhor a gente investir esse tempo mesmo de cuidar das crianças e tal. Então, nós fizemos isso por anos. Gente, eu estou morando nos Estados Unidos há 9 anos. Estamos em 2026. Então, 9 anos, quase 10 anos, né? Em fevereiro vai fazer 10 anos. E nesse tempo eu não trabalhei, assim, né? Aí no último ano, no penúltimo ano, não no último ano, penúltimo ano, eu já comecei a voltar. Como as crianças começaram todas para a escola, a partir do momento a gente mudou, terminou, se formou, já estávamos com nossos documentos, né? Já tínhamos mais liberdade e tal. As crianças começaram a ir para a escola, todos, né? Benjamin também começou a ir para a escola. Aí eu tive mais possibilidades. Aí eu comecei a trabalhar com mais coisas e tal. Trabalhei em 2 lugares, tipo, que eram leilões, assim, e tal, com cadastro de produtos e tudo mais, porque tinha conhecidos. Ah, conhecido tem um trabalho lá. Conhecido... Era uma coisa muito instável, assim, até, sabe? Meio voluntário, meio tal. Ganhava um dinheiro também, mas nada muito fixo, assim, sabe? Mas qual que é o meu ponto todo dessa história, né, gente? E aí, por um período, eu precisava de muita flexibilidade, porque André estava sem flexibilidade no trabalho dele. E aí eu precisava de muita flexibilidade para estar com as crianças, para ter uma disponibilidade em determinados horários e tal, para pegar eles e tudo mais. E era muito difícil para mim achar um trabalho que fosse compatível com isso, né, com aquela nossa realidade. Mas como eu falo para vocês, tudo muda na nossa vida a cada um período. Então, assim, ano passado, no começo do ano, eu tava até trabalhando num lugar, daí depois vem as férias das crianças, a gente foi pro Brasil, eu deixei de trabalhar nesse lugar e tal. E daí no começo, assim, quando a gente voltou do Brasil e quando passou as férias das crianças, eu até procurei um trabalho. Mas, tipo assim, era muito difícil voltar pra mim, voltar pro mercado de trabalho. É muito desafiador, gente, muito desafiador. Aqui tem muito ponto de indicação, onde o André trabalha, que eu poderia ter uma porta aberta. Eles têm evitado contratar, tipo, pessoas da mesma família. É uma coisa que eles falaram que não queriam mais. Então, eu também não consegui vaga lá. E assim, várias coisas, assim. Até que eu acho que no final foi bom. No final foi bom. E aí eu comecei a fazer o que, gente? Comecei a fazer DoorDash, né? Que é tipo Uber Eats e coisa assim de entrega. Porque era um dinheirinho extra e um dinheirinho ok. Assim, um dinheirinho do mercado da semana, essas coisas assim, de um lanche, né? De um negócio que a gente pode sair para comer. Então ajudava nesse ponto a não sobrecarregar cartão de crédito, essas coisas assim. Então foi assim, foi uma alternativa aonde eu tinha flexibilidade, né? Só que você não tem estabilidade nenhuma, porque estabilidade no sentido de o dia que você não trabalha, você também não ganha. E você não pode contar muito com aquilo, porque cada dia é um dia. Tipo, tem dia que dá super bem, tem dia que você fica rodando e ganha pouco, sabe? Então é muito instável nesse sentido. Então não dá pra você fazer muitos planos trabalhando com isso, entendeu? E aí, esse foi um ponto que pegou pra gente. E aí, gente, foi que essa parte profissional que eu tava comentando com vocês, né? Enfim, eu fiz esse DoorDash e tal, e ok. Essa parte profissional pra mim sempre foi uma coisa assim que foi o ponto que eu abri mão de tudo pra estar aqui nos Estados Unidos. Então era sempre uma incógnita em alguns pontos pra mim, como Jéssica, como pessoa e tal. Esse ponto que eu larguei pra trás, entendeu, gente? Tinha mais ou menos a vida de Pedro na Bíblia. Pedro, ele era pescador, ele tem uma frustração. E aí Deus depois dá uma oportunidade pra ele. Ele vive uma pesca maravilhosa, né? Deus mostra, dá aquela abundância e tal e tudo mais. E daí Deus fala assim, olha, mas isso aqui não te pertence mais. Agora você vai ser pescador de homens, né?
E eu vivi muito isso, né? Da onde, tipo assim, eu tinha meu foco muito de quem eu era profissionalmente, da minha carreira, do dinheiro, do não sei o que lá. Deus, tipo, arrancou tudo isso de mim. Tudo isso de mim. E aí, no começo foi muito dolorido. Depois eu fui me adaptando, as coisas foram acontecendo e tal. E foi indo, foi embora. E aí, ano passado, tipo, eu comecei a perceber umas transições em relação à minha vida. E aí eu falei assim, será que talvez não seja a hora pra eu voltar, né, pra trabalhar e tal, tal, tal. E aí, nesse ponto que eu comecei a fazer o DoorDash, mas eu não era satisfeito com aquilo. O começo foi bem difícil pra mim e tal, até eu entender como que funcionava. E, enfim, eu tive umas frustrações, assim, vamos dizer assim, sabe? De tipo, é isso aqui, tipo, é isso aqui que eu vou fazer e tal. E eu não consegui encontrar uma satisfação nisso. Tô sendo bem sincera aqui com vocês. Eu não consegui encontrar uma satisfação nisso. Até um dia eu ficava muito em silêncio porque o app conectava com o rádio do carro e aí dava uns bugs lá que eu não gostava, aumentava o som do rádio quando eu saía de dentro do carro, e daí acabou que eu não escutava nada. Eu não conectava meu celular com o Bluetooth do carro e eu só ficava ali trabalhando, vendo o aplicativo e tal, só isso que eu fazia. Então eu não ficava escutando nada. Então foi um tempo assim de silêncio, que eu silenciei todas as coisas, porque eu sempre fui de escutar muito podcast, de pregação e tal, coisa assim e tal, enquanto eu fazia outros trabalhos, por exemplo. E ou estava em casa, até quando eu estava em casa sem fazer nada, eu colocava alguma coisa, eu ficava escutando. E nesse período, Deus me levou para esse lugar de silêncio. Eu tava ali trabalhando, mas eu ficava dentro do carro total, tipo em silêncio assim. E nesse silêncio o Senhor começou a ministrar no meu coração. E eu comecei a entender que apesar de parecer que eu já tinha entregado isso há muito tempo, eu nunca tinha entregado. Não é muito doido isso, gente? As coisas que Deus faz. Parecia que eu tinha entregado já. Não, Deus, eu já dei tudo para você, mas ao mesmo tempo tinha algo dentro de mim que ainda era uma frustração por ter entregado tudo isso. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu amo estar em casa, eu amo estar com meus filhos, eu amo cuidar da minha casa, eu amo ter tempo livre, amo isso, gente. Não é que eu não goste, mas algo dentro de mim ainda existe uma frustração. E e também tem outra, gente, vamos falar que é verdade, tem a outra parte financeira, né? Há uma necessidade, né? Então, eu fiquei assim, ok. Nesse silêncio, Deus falou muito comigo, muito comigo. E aí eu percebi que ainda existia algo que eu ainda não tinha renunciado, né? Ainda existia uma raiz que eu não tinha renunciado. E nessa. E daí eu comecei a fazer orações com o Senhor. E aí teve um dia, num culto, que eu literalmente eu me joguei no chão assim. E, e eu fiquei cara no pó, assim. E eu comecei ali. Fazer uma oração de renúncia mesmo, gente. Nossa, foi uma oração assim de entregar tudo, todos os meus sonhos, todas as coisas, tudo aquilo que. Tudo, 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 gente. Eu fiz uma oração assim daquelas perigosas mesmo. Entregando tudo, tudo. E eu vou trazer um panorama para vocês. Tá, deixa eu só fechar essa chave aqui. Eu fiz essa oração, gente, e aconteceu algo assim muito extraordinário naquela noite. Muito, muito. Deus veio literalmente e falou que o Senhor tinha um novo tempo sobre a minha vida. E eu não acho que o novo tempo está relacionado agora, que é o que eu vou contar pra vocês, né? Que eu estar trabalhando. Não acho que é isso, tá? Não acho que é isso. Mas eu acho que são anunciações de coisas que estão por vir. Aí vamos lá. O que aconteceu? Ano passado, quando a gente foi pro Brasil, depois de 8 anos que a gente não visitava o Brasil, eu fui visitar o Brasil. E depois disso, eu tive mais 4 vezes no Brasil, viajando, acompanhando a minha, aqui é a minha pastora, né? E ela prega muito, tal, fora, e eu fui acompanhando ela. Ela sempre leva alguém junto com ela, e eu fui essas vezes pro Brasil.
E, gente, eu desfrutei, assim, de uma maneira muito especial. De junho até novembro, eu fiquei só viajando. Só fazendo isso, gente. Só à disposição do reino, vivendo as coisas, tá disponível, o que precisava, eu tava lá. Nisso também a gente começou a entrar na nossa vida mais ministerial, como pastores mesmo, efetivamente. Então eu tive muito tempo para isso, foi muito legal também. Muita disponibilidade. Aí, assim, só que o financeiro aperta, né? Então eu comecei a fazer o DoorDash e tal. Então, assim, eu vivi muitas coisas no ano passado e no começo desse ano eu fiquei pensando, não, esse ano vai ser focado em outras coisas. Aí Deus veio e falou assim, não, não, ainda tem coisas que você precisa renunciar, ainda tem coisas que você precisa fazer antes disso acontecer. E aí foi essa transição do final do ano para o começo do ano, de eu entender que existiam essas raízes ainda dentro de mim que precisavam ser quebradas. Enfim, gente, fiz essa oração, orações perigosas que a gente faz. Você já fez uma oração perigosa? Elas são perigosas, mas elas são muito boas. Enfim, gente, o que eu quis resumir aqui tudo pra vocês. Que eu tinha aberto mão de tudo isso. E o Senhor me deu uma direção no começo do ano. Esteja disponível. Esteja disponível. E eu falei, Deus, tá bom, então eu tô disponível. No final das contas, gente, já teve 2 ou 3 viagens que bateram com coisas que eu não consegui viajar junto com a minha pastora e tal. E teve outras situações assim que, tipo, eu falei, nossa, mas Deus pediu minha disposição, mas ao mesmo tempo, isso aqui que eu achei que era a disposição que ele estava me pedindo, não tá acontecendo, né? E, enfim, gente, eu fui entregando meu coração ali, entregando pro Senhor, e eu não estava procurando nada para trabalhar. Não estava procurando. Mas, como Deus, ele gosta de surpreender a gente. Quando você desencana, então eu acho que isso serve para todo mundo aqui na vida de vocês, gente. Quando você quer engravidar, quando você quer casar, quando você para de olhar para aquilo com tipo, ai, eu preciso disso. Quando você para de fazer isso, aí Deus fala, agora ela entendeu, agora ela confiou, agora ela descansou de verdade. Aí Deus vem e faz o quê? Pra você, o negócio. Conta aí seu testemunho pra mim aqui, pra dizer se não é verdade, que isso acontece muitas vezes. E aí, quando a gente descansa, né? Eu não estava nem procurando, recebi uma ligação, porque há muito tempo atrás, eu tinha comentado com uma pessoa que trabalha num lugar, e eu falei pra ela, olha, quando aparecer uma vaga por aí, eu gostaria de me candidatar. E essa pessoa lembrou do que eu falei pra ela, que abriu uma vaga, ela lembrou e falou, cara, acho que essa pessoa tem tudo a ver com o que a gente precisa aqui. E, enfim, ela entregou alguns currículos pra chefe dela, e que é a dona da empresa, né? Entregou alguns currículos para essa pessoa e essa pessoa chamou eu e mais uma outra só, de vários currículos que ela recebeu. E eu, gente, fui lá, ela me chamou para uma conversa. E eu fui lá, assim, bem desacreditada que ia acontecer, gente. Bem desacreditada. Por quê? Porque no ano anterior, no final do ano que eu falei para vocês que eu fiquei viajando de junho a novembro, uma vida bem intensa de viagens e tal, indo quase todo mês pro Brasil e tal. Quando eu voltei, que essas viagens acabou, abriu uma oportunidade e eu fiz uma entrevista. E eu tava muito confiante que ia dar certo. E não deu certo. E era eu e mais uma pessoa. E eu fiz uma oração perigosa. Eu falei, Deus, se essa porta for pra essa pessoa, então entrega pra essa pessoa. E Deus fez isso, gente. Entregou pra essa pessoa. E no final das contas, o que aconteceu foi que eu fui fazer essa entrevista agora, dias atrás, semana passada. E eu fui assim, ai gente, eu vou criar zero expectativas, porque não vou criar expectativas, zero expectativas, porque acho que não vai dar certo. Tanto que eu nem falei pra ninguém que eu fui lá, pras minhas amigas, nada, pra ninguém. Eu fui muito em paz. E aí, gente, foi que fui chamada, a pessoa me chamou pra ir trabalhar lá, e eu comecei a trabalhar na quarta-feira, dia 1 de julho, e trabalhei só 2 dias, porque hoje é feriado, né? E semana que vem que eu vou pegar as coisas mesmo. Mas, nossa, tipo assim, foi muito assim, na minha visão, foi uma porta muito aberta pelo Senhor, no tempo do Senhor, da forma do Senhor.
Meu coração hoje em dia é muito alinhado com essa parte profissional, do tipo, isso não tira o lugar de quem eu sou ministerialmente, como eu sou na minha maternidade, como esposa, como casa. Então, é muito interessante, eu tô compartilhando tudo isso com vocês, de como esses alinhamentos são necessários pra gente receber também aquilo que Deus quer nos dar. Mas quando a gente não alinha as coisas da nossa vida, a gente não está pronto para receber aquilo que Deus quer nos dar, mas a gente não está alinhado. E esses tempos atrás eu escutei o pastor, nosso pastor pregou justamente sobre isso, falando assim, aqui já está liberado no espiritual, mas no mundo real não tá, você ainda não está alinhada para receber aquilo que Deus já alinhou aqui. Então, o que a gente precisa buscar, né, como filhos e filhas de Deus, esse alinhamento com aquilo que Deus tem para nós, né? E é isso que eu tenho vivido nesses tempos. Quero compartilhar aqui mais com vocês como que vai ser essas próximas etapas, semanas, né? E vou mostrar um pouquinho de como é meu trabalho lá também para vocês. Acho que vai ser bem legal. Gente, olha esse céu. Olha isso, meu Deus. Gente, eu comprei um standzinho aqui pra pôr o celular. Vocês vão ficar vendo o volante, mas pelo menos eu consigo gravar assim, ó. Posso ir gravando e falando com vocês enquanto eu dirijo. Claro que o foco fique em mim, né? Gente, acho que eu não finalizei o último vídeo, porque não me lembro por quê, mas não consegui finalizar no dia, então vou emendar um vídeo no outro aqui. E eu tô voltando teoricamente do meu trabalho, mas na verdade eu fui buscar a Melissa na casa de uma amiga, e aí eu tô voltando bem mais tarde e tal, e no meio do caminho, apesar do céu tá bem bonito, a gente pegou na chuvona bem grande, bem forte, né? E eu tava assim, tava aquela chuva bem forte, então naquelas aquaplanagens, né? No carro, na rodovia, eu tava assim, ai meu Deus, né? Sempre ali dirigindo com atenção e tal, cuidando. E eu tava com aquele sentimento no meu coração, assim, sabe? Não, a gente quer chegar em casa logo, né? Que já tá tarde até, e eu queria chegar em casa logo, mas eu tava com um negócio no meu coração assim, não se apresse, vai no tempo. E aí, gente, aconteceu que, tipo, eu passei ali, tinha acabado de acontecer um acidente, um carro acho que rodou e bateu no outro, e bateu uns 3 carros ali. Tinha acabado de acontecer, as pessoas estavam descendo do carro. E aí eu senti assim, o Espírito Santo ministrando muito no meu coração, sabe? Que às vezes a gente quer acelerar, quer, né? Não quer fazer as coisas no tempo que elas têm que ser. A gente quer acelerar, a gente quer chegar antes. E a gente quer, né? Em vez de ir no nosso speed, ir na nossa velocidade, ir no tempo certo, tempo que Deus determinou, né? A gente quer acelerar, colocar o pezão no acelerador para chegar mais rápido. Mas o chegar mais rápido, às vezes pode, essa pressa que às vezes a gente tem, ela pode vir junto com algo que, se a gente tivesse ido no ritmo certo, o negócio tá fazendo barulho. Se a gente tivesse ido no ritmo certo, nós não teríamos passado por aquilo que iria passar, né? E ali quando eu passei o acidente, vi as pessoas e tal, eu comecei assim, falar, Deus, muito obrigada, porque, gente, a gente passa por livramento que às vezes a gente nem sabe que passa, né? Mas eu sempre, quando eu vejo um acidente assim que acabou de acontecer, eu sempre penso nisso, eu sempre penso, meu Deus, poderia ser eu ali, poderia, né, se eu tivesse, às vezes, sabe aquele negócio que você volta em casa pra pegar um negócio que você esqueceu e daí
ali você vê um acidente logo e depois você pensa, cara, poderia ser eu, porque eu tava 2 minutos antes, né? E ali comecei a agradecer ao Senhor, falei, Deus, muito obrigada. Mas aí o Espírito Santo ministrou no meu coração, né? Que às vezes a gente quer acelerar processos que não é pra gente acelerar. E a gente acaba enfrentando coisas que não era pra gente enfrentar, mas por causa desse nosso anseio, a gente acaba passando, né? Graças a Deus, aparentemente parecia que não tinha ninguém grave, tava todo mundo descendo do carro já ok, mas assim, fica aquele estresse, né? O susto, o trauma e também as questões, né? Querendo ou não, é muito ruim você bater um carro, você ter o conserto, né? E tudo mais, né? Claro que a nossa vida importa muito mais do que os bens materiais, mas é um estressezinho, né? Passar por isso. Então, só queria compartilhar com vocês aqui e também aproveitar, acho que para finalizar outro vídeo, eu estava falando sobre o meu processo, né, de muitos anos, vivendo dentro da minha casa, para os meus filhos e tendo algumas coisas pontuais, esporadicamente, mas por estações bem exatas, né, não achei que eu voltaria a trabalhar fora, assim, no corporativo mesmo, né, escritório, essas coisas assim, apesar de ser algo que eu sempre amei, sempre gostei. Eu tava muito descansada no Senhor, né, e aquele negócio, quando a gente descansa, literalmente é que Deus vem e mostra, né, a boa mão dele, e foi isso que aconteceu comigo nessa estação, e eu tô aproveitando porque tem sido muito bom. E eu não sei, né? A minha vida é sempre uma incógnita, né? Eu vivo muito por períodos e eu sempre aproveito aquele período, porque eu nunca sei o que vai acontecer daqui 6 meses. Mas tô muito feliz, realmente, assim, tem sido muito bom. Onde trabalho, o pessoal é muito legal, são todos amigos que eu já conhecia, né? Alguns um pouquinho mais, outros um pouco menos, mas todo mundo meio conhecido. E foi muito bom, assim, tem sido muito bom, uma experiência muito legal. Gente, o céu tá maravilhoso, vou mostrar pra vocês. Olha isso, olha o sol lá se pondo, gente. São 8 horas da noite, gente, 8h30. Agora não vai dar pra ver, mas bem ali, naquele laranja, tá um solzão maravilhoso. As nuvens aí que choveu bastante, mas o céu já tá limpando. E esse é o climinha do Texas, gente. Eu tô achando esse verão bem chuvoso, bem chuvoso. São algumas casas, ó, pra vocês verem onde eu moro. Tô chegando perto da minha casa já. Faltam uns 5 minutinhos. Bom, gente, então é isso. Acho que agora finalizei esse vídeo. Talvez tenha ficado alguma coisa picada, cortada aqui, mas vocês podem deixar os comentários aí. Por favor, não se esqueçam de se inscrever nesse canal. Tem que falar isso, né? Não se esquece de dar um like, se inscrever no canal e me conta aí o que vocês querem que a gente converse mais por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!